Vamos começar mais um episódio do nosso Pode Chegar podcast de mim, professor Antônio, que a gente conversa com personalidades, pessoas das diferentes áreas aqui da nossa cidade de Linhares e da região. E hoje, época de Copa do Mundo, o assunto é futebol. E para isso, eu trouxe duas personalidades que vocês vão gostar muito de ouvir e que a gente vai poder conversar. Nosso amigo J. Nunes, conhecido jornalista, comentarista de futebol e torcedor do Fluminense. Isso. E outro parceiro, Roberto Camão, Robertinho, ex-jogador de futebol, treinador, professor de escolinha. E você é o quê? Fluminense, Flamengo? Vascaíno. Vascaíno. Você falar que ele é qualquer time, o pai dele, vem Ai. Então, pessoal, vamos começar então. Clima de Copa do Mundo, fiquem à vontade para conversar. Esse é assim, não tem formalidade, Robertinho, nem Jota. Nós estamos no bar. Estamos conversando conversando tranquilamente. Copa do Mundo 2026. Quais as condições reais que o Brasil, vocês acham, tem de ganhar o campeonato, conquistar o Hexa? E quais seriam os seus principais adversários hoje que a gente tem para a seleção brasileira? Robertinho, começando com você, querido. Bom dia, obrigado pelo convite. Capaz, a alegria é nossa. Muito bacana. Primeiro podcast que eu estou participando. Massa. Não costumo estar muito na mídia, não é muito a minha praia, mas o seu convite foi bacana. Estar aqui junto com o J. Nunes também é uma coisa maravilhosa, meu amigo de longa data. Então, assim, eu não estou muito, na verdade, assim, esperançoso hoje com a seleção brasileira. Eu acho que nós não estamos, assim, num nível elevado para poder competir com outras seleções que eu acho que atravessam o melhor momento. Mas no futebol a gente costuma dizer que o impossível é Deus pecar. Tudo pode acontecer, nós estamos falando de uma seleção que é 5 vezes campeão do mundo, sim, né? Existe esse peso, né? O Brasil carrega esse peso de ter 5 Copas. Então, assim... 22 anos sem ganhar. Existe essa Copa, me lembra até a Copa de 94, né? Tá parecido. O Brasil desacreditado, as pessoas completamente desacreditadas, e acabou que ganhou. Então, assim... vendo uma forma com a cabeça, o Brasil acredito que vai ter dificuldades, mas, né, o Brasil é sempre o Brasil. Entrando ali, for deixando o Brasil passar e passando de fase, o peso da camisa conta, e aí as outras seleções eu acho que começa a tremer, o Brasil ali tem uma força grande nesse trajeto, mas, na minha opinião, vai ser um processo difícil. Existem outras seleções aí que estão à frente. Quem você acha, Jota, que vai poder ser uma pedra nesse sapato do Hexa aí? Eu vou na mesma linha do Robertinho, né? Tipo assim, eu não estou muito empolgado, tá meio a meio, né? Não estou muito empolgado, porque a empolgação te leva à frustração, né? Eu imagino. Quando você fica empolgado demais, quando vem a decepção de uma derrota, de um revés, aí você fica frustrado. Então eu fico meio a meio. E eu acho que professor, eu acho que o grande ponto do Brasil hoje é o nosso treinador, né? Acho que a CBF acertou na mosca em trazer o Ancelotti, porque é um cara que tem vivência no futebol internacional, é um cara que dispensa comentário. Começou lá no Milan, já era craque lá no Milan. Veio treinando os times de futebol, continuou com o mesmo padrão. Então, um cara vitorioso, e uma coisa é você olhar para um banco de reserva e ver lá um Zé José, e do outro lado você vê um Ancelotti, né? Então o treinador sabe que ali tem um cara experiente, um cara que tem vivência, um cara que conhece as coisas do campo de futebol e fora dele também, é um cara que sabe administrar grupo, é um cara que tem respeito dos jogadores. Então acho que o grande ponto positivo do Brasil hoje não é o Neymar, não é o Vini Júnior, é o nosso treinador. A capacidade dele técnica é muito grande de poder consertar o time no meio, saber onde o treinador vai mexer adversário, ele já sabe a peça que ele vai ter que mexer também. É um cara que é tipo jogo de xadrez, né? Ele é um cara que é um xadrista, né? Ele sabe se o cara mexer a peça errada, ele vai mexer a peça dele também para tentar ganhar o jogo. Então ele não é um cara de oba-oba. O Ancelotti, para ele, 1-0 vale tanto com 10, quanto 5. O importante é a vitória. É isso que a gente precisa. E eu acho que o Brasil hoje, ele vai um pouco desacreditado, e a torcida nossa ainda está naquela esperança de que a gente possa consertar no percurso, né? Então acho que o Brasil não é o favorito,
Tem seleções muito mais fortes aí que a gente pode apontar aí. A França é uma delas, a Espanha é uma delas, muito renovada. A França, a gente já teve mostras disso, o Brasil perdeu de 2-1 no amistoso. Né? É time muito rápido, muito veloz, é aquele time que rouba a bola, não tem pressa de chegar ao gol. E quando acelera, ele espera o adversário, dá a bola para o adversário, como fala, né, Roberto? Sim. Dá a bola para o adversário, espera o adversário chegar e depois aqueles caras rápidos pelo lado, Doué, Mbappé, Elisée e por aí vai. Aquele time é muito rápido. Então, para mim, é uma das favoritas. França, Espanha. A Bélgica vem pelo caminho também, que a Bélgica está com um time muito forte, a seleção muito renovada. Seleção portuguesa. A seleção de Portugal, forte, então nem forte. Se fala. Portugal está muito forte. Aí, Roberto falou uma coisa que é importante, Roberto. Peso da camisa. Na hora do vamos ver, conta, aí é quem? É uma Argentina, é uma Alemanha, que ninguém espera. A Alemanha ninguém está falando. Ninguém está apontando a Alemanha como favorita. Vem um Brasil, se tivesse a Itália também, e a França. Essas seleções, quando chegam para ganhar. Mas a Argentina também é outra que também essa coisa da camisa pesa mesmo? Ou é meio folclore, assim, tu chega assim, tá no campo, olha, ou assim, é 22 contra 22? Ah, não, pesa. Pesa sim, é fato. Eu acho que uma seleção com história conta. É a mesma coisa no clube. Vamos exemplo do Real Madrid, por exemplo. Pode estar num momento difícil, atravessando um momento ruim, mas vai deixar chegar, quando chega ali naquelas fases de semifinal, quartos de final, semifinal, pesa. O adversário sente a pressão de ganhar uma seleção com história, um clube com história. Então, na minha opinião, pesa sim, e o Brasil tem essa vantagem. Né? São 5 Copas, a gente somos os recordistas, né? Eu acho que deixando chegar pode complicar um pouco os adversários. Todo invega varal, né? Eles falam, a camisa invega varal. É aquela história, porque o adversário ele vai, assim, não é uma fase de mata-mata, né? É a fase de grupos, por exemplo, aí você pode até dar uma equiparada. Mas na hora do vamos ver, professor, o cara vai olhar do outro lado, a camisa vai pesar mesmo, porque é complicado. O cara a perna vai tremer. O Roberto é jogador. Quantos finais você já chegou, Roberto, que a perna tremeu, você sendo profissional, treme. Você vai lá do outro lado. Friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga. Aí o cara veste a camisa da seleção brasileira, por exemplo. O cara sente o peso ali, o cara transforma. Tem jogador que se transforma. E a gente espera que realmente possa acontecer isso mesmo, porque o Brasil é muito forte. Com a Argentina, com a Alemanha, são camisas muito tradicionais e realmente o adversário do outro lado já pensa diferente, a estratégia muda também. Então tudo isso, quando você vê um adversário que é potente do outro lado, toda a estratégia que você monta, ela pode ir por terra, porque esses jogadores que estão nessas seleções, jogadores que numa jogada individual desmonta todo o esquema tático. São jogadores imprevisíveis, principalmente os jogadores sul-americanos. Aqueles que tiram do ovo, assim, tiram uma jogada que você não está esperando e ali desmonta todo o esquema tático. O time é retrancado, né? Eu armei meu time para jogar com o Brasil retrancado. Aí o cara numa jogada individual faz o gol. Aí você vai ter que sair onde o time que tem um peso de camisa e tem os jogadores mais qualificados, e aí vão deitar e fazer o resultado. Não, por favor. Não, é importante lembrar às vezes que quando a gente fala que a seleção hoje não é favorita, né, que existem outras seleções que estão melhores no momento, nós dizemos sim, em situações de conjunto, né? Porque se você for olhar a questão individual da seleção brasileira, se você for reparar, todos os jogadores da seleção brasileira jogam em grandes clubes da Europa, por exemplo. E se destacam nesses clubes da Europa. A gente viu o Vinícius Júnior, o Rafinha e vários outros jogadores ali que se destacam nos clubes, nos grandes clubes europeus. O problema hoje no Brasil é um conjunto. O Ancelotti, por exemplo, o J. Nunes falou muito bem, né? Top mundial, talvez o melhor, né? Talvez o melhor disparado aí do mundo, né? Só que veio tarde. Né? Veio muito tarde. Aí a pergunta é, será que deu tempo dele organizar da forma que ele quer? A famosa consertar o carro com exatamente. Né? Muito pouco tempo para ele poder trabalhar, né, com os jogadores. Então, assim, quando a gente fala que o Brasil não é o favorito, não é favorito essa Copa e tal, mas a gente fala em questão de conjunto, né? A seleção francesa vem jogando há muito tempo junto, seleção portuguesa igual, seleção espanhola da mesma forma, e a seleção brasileira vem nessa decadência, nessa oscilação de bons momentos, maus momentos, e ele pouco tempo para trabalhar. Então você acha, Roberto, que é mais falta de organização do que de talento? Talvez, acho que sim. Acho que o Brasil tem talento, assim, individual, existe a qualidade está ali, e foi o que eu disse, o Ancelotti chegou muito tarde, né? Eu acho que poderia ter vindo mais cedo, essa decisão
Entendeu? Oscilou muito ali, troca de treinadores. Era Dorival, era Fernando Diniz. Então, foi muito... Lá atrás, Ramon. Muito tempo Exatamente. perdido, professor, muito tempo perdido. Se ele tivesse feito a preparação, Ali é questão também, né, Robertinho? O Ancelotti estava ainda para renovar o contrato com o Real Madrid. Aí o Real não quis renovar. Ele ficou livre no mercado. Então foi onde o Brasil teve a chance de poder trazer. Agora, aí todo mundo contra, né? A imprensa contra trazer treinador estrangeiro. Tem que trazer o melhor, meu querido. Se você tem uma seleção top de linha, você tem que trazer o melhor. E se o cara é o melhor que tem no mercado, tem que trazer também. Então, o Ancelotti já mudou um pouco da mentalidade do Brasil. Mas um cara tão inteligente, Roberto, quando o Ancelotti chegou no Brasil, a gente tomava muito gol. Muito gol. Verdade. Ele começou a consertar o Brasil de trás para frente. Ele sabia que na frente ele tinha talentos individuais. Mas atrás era sempre o nosso calcanhar de Aquiles. Era o que realmente dava problema. Ele acertou atrás. A partir daí que o Brasil parou de tomar gol. Começou a acertar o meio e depois a frente. Então ele traz jogadores pontuais, né? Tá ali no meio campo Casemiro, tá lá no ataque o Vini Júnior. Então são jogadores pontuais que ele sabe que ali, aqueles caras vão manter o padrão do time. Vão manter a concentração do time. O Marquinhos a zaga. Eu levaria o Thiago Silva, eu levaria. Né, que seria um cara importante para realmente manter ali aquela sustentação. Mas é a escolha dele, né? Sim. A gente tem que confiar. Agora, igual o Roberto falou, né? A gente não teve tempo de treinar. Essas seleções estão muito à frente da gente. Foi muito tempo perdido com o Tite, foi muito tempo perdido. 10 anos o Tite ficou na seleção. Aí depois veio o Dorival, depois veio o Diniz. Foi muito tempo perdido. E o Ancelotti veio e já deu um padrão, já consertou alguma coisa que estava errada. E agora a gente tem que acreditar no que está aí, né? Levar a fé que o individualismo do Brasil possa sobressair sobre o conjunto, né? É o que a gente espera. Sim. Uma coisa certa, né? O Brasil chega muito mais competitivo hoje do que há 2, 3 anos atrás. Isso é fato. Entendeu? Ele mesmo com pouco tempo, ele conseguiu, o J. Nunes falou aí bem, organizar a questão defensiva, questão de meio campo ali, porque muito bem falado aqui pelo meu amigo J. Nunes, a questão de ataque, o Brasil tem, se você reparar, tem sempre jogadores sobrando. de muita qualidade. E ficou gente de fora, monte. A gente tivesse Estevão, E era titular em outras seleções aí. Exatamente. Então, assim, ele conseguiu organizar uma parte defensiva ali, né? Que era um grande... O maior problema nosso era a parte defensiva. Da seleção, realmente. Só que pouco tempo para trabalhar. Agora, Essa seleção, ela é melhor ou pior que a de 4 anos atrás? O que vocês acham? Eu acho que se equipara. Acho que se nivela. Ali, há 4 anos atrás a gente perdeu por detalhe aquela, porque saiu da, acho que foi para a Croácia, né? Os pênaltis. poxa. E o Brasil tinha tudo para chegar à decisão. Quem foi campeão foi a Argentina. Ninguém esperava a Argentina ser campeã. Ninguém esperava. E ganhou da França nos pênaltis, né? Foi. Então, quer dizer, o Brasil, todo mundo apostava que era Brasil e França na decisão, pra gente, aí tava todo mundo já calculando. Vamos devolver aquela derrota de 3-0 né, na França e tal. Do Zidane, todo mundo lembra disso. Mas foi um detalhe. E Copa do Mundo tem muito detalhe. O Brasil só para a Bélgica também por Detalhe, né? Foi. Pô, eu lembro que o jogador que passou até pelo Fluminense era do Flamengo também, cara. Ele deu um chute lá, o goleiro tirou a bola, o Courtois tirou a bola que estava na direção do gol. E é detalhe, Copa do Mundo é detalhe. Renato Augusto. Rapaz, chutou a bola que o cara tirou assim, no susto, o Courtois. Mas eu acho que o Brasil, ele assim, em valores individuais a gente é bem. Pô, o nosso time, se você pegar aí, professor, todos são titulares nos times que jogam. E são times de ponta. Então a gente tem os melhores do planeta. O que a gente tem que confiar no trabalho que o Ancelotti está trazendo. E que os valores individuais possam realmente aparecer. Porque vem essa questão também de muito nervosismo na hora também. É muito peso que o cara leva também. Isso também pode atrapalhar. O Vini Júnior ainda não mostrou, aquele que ele joga no Real Madrid ainda não mostrou na nossa seleção. Mas por que você acha que dá isso? Você que também teve essa experiência da camiseta. O cara joga no clube. Mas assim, Vini joga no Real Madrid, jogou no Flamengo, assim. O que dá, assim, quando troca a camisa, o que muda? O que muda? É muito diferente. São 200 milhões de... Não, São 200 milhões de olhos, né, de cima, é muito diferente. Muita pressão. Depois existe esse peso que a gente fala da seleção, né, da camisa da seleção. Uma camisa que teve o Pelé, Jairzinho, Garrincha, depois outra geração, Romário, Bebeto, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. Então, assim, são grandes estrelas e carregar esse peso não é fácil. Assim. Sim. Mas eu acredito que o Vini Júnior vai fazer uma boa Copa do Mundo. Acho que ele está focado. Eu acho que está faltando ele aquele start, de acreditar que ele é capaz de fazer, sabe? Entendi. E assim, aí que vem a questão do Neymar estar junto. Tira a atenção, sabe?
A atenção vai estar em quem? No Neymar, certo? Aí você libera os jogadores que estão ali. O próprio Vini, o Luiz Henrique, que eu acho um baita no jogador. Nossa, joga muito. E olha, bom jogador. Copa do Mundo é um negócio que assim, são detalhes que acontecem e acabam mudando, né? Por exemplo, em 94, ninguém queria era Parreira e Zagallo, não queria o Romário. O Romário era complicado, era um cara que é ruim marrento, não ligava para treinamento, aquele cara, mas resolvia no campo. Então não queria. A imprensa bateu em cima, como aconteceu com o Neymar esse ano. Bateu em cima, não queria, queria o Romário. A torcida queria o Romário, Zagallo e Parreira não queriam. Aí nas eliminatórias, você lembra disso? Eu era bem garotinho, mas lembra. Nas eliminatórias o Brasil tava, nem classificar o Brasil estava. Contra o Uruguai ele acabou com o jogo. O jogo que ele fez. Contra o Chile, acabou com o jogo também. Então, quer dizer, o Romário foi, nós somos campeões. Está repetindo a mesma coisa com o Neymar. Neymar, a imprensa achava que ele não poderia ir, porque não tem condições físicas, e de repente pode ser o cara que vai resolver o nosso problema também. Então a gente tem que confiar nisso aí também, né? Que realmente possa, na Copa, a coisa começar a andar. Porque Copa do Mundo você pode treinar, professor, o que você quiser, desenho tático, o que você quiser. Se não tiver no dia de você ganhar aquela competição, você não ganha. Roberto é jogador, sabe disso. Você treina, você se dedica. A bola bate na trave, você não estuda entra. o adversário, faz o desenho tático no treino, vai no campo, chuta, o goleiro defende. O goleiro de 1,5 m vira 4 metros de altura, a trave encurta. É um negócio maluco. Então, Copa do Mundo tem muito isso também. Tem que estar muito no dia para você poder conquistar essa competição. O campeonato de mata-mata, na verdade, nem sempre o melhor vence, né? Não. Todos os campeonatos, né? Libertadores da América, Copa do Mundo, esse tipo de campeonato não é o melhor, às vezes, que vence. É lógico que o melhor tem mais chance, né? Claro. Mas basta um dia ruim de uma grande seleção aí. Vamos lá, favorita, a equipe francesa, por exemplo. É a favorita. Um dia ruim. O cara que perde a cabeça, dá uma butinada, não é expulso. Pô, aquele dia que não tá correndo bem as coisas, não tá acertando, é aquele dia muito bom de uma equipe muito inferior. É aquele dia. Acontece ali, os caras fazem um golzinho, cai na retranca, aguenta ali, entendeu? E acaba saindo vencedor. Então, assim, não é campeonato de regularidade. Você pega o Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, que é campeonato de pontos corridos, o melhor vence. Porque é a equipe mais regular, a equipe que foi mais competente. Campeonato de mata-mata, não basta um dia ruim de um dia muito bom do outro. Acontece. E a sorte todo lado, até em 94, professor. Teve uma bola com o Ronaldinho Gaúcho, foi cruzar a bola. Acertou no goleiro da Inglaterra. Teve outro lance também, eu não lembro mais, cara. E foi o Romário também. A gente jogando contra a Suécia. Os caras têm 2 metros de altura. O Romário de cabeça, quase gigantes. Os caras, todo mundo com medo dos caras fazer gol do Brasil de cabeça. O Brasil ganhou dos caras com gol de cabeça do Romário, que é um baixinho. O Galvão, eu lembro do Galvão ganhando, reclamando, desesperado na narração, falando que não adianta jogar na área, tem que ser bola rasteira. Os caras são gigantes. Cruzamento do Jorginho, gigante. Saco, gol. E outra coisa também, a gente levou em 94, a gente precisa pegar nas superstições, né? Em 94 o Brasil levou, quem que o Brasil levou lesionado? Branco estava lesionado, levaram o Branco com problema nas costas. Aí Branco foi porque não tinha outro lateral melhor do que Branco e do que Leonardo, que era do Flamengo. Moral da história, contra os Estados Unidos, o Leonardo dá um soco. Quem entrou? Branco. Quem deu o título do Brasil? Branco contra a Holanda. Chutou a bola lá, o Romário saiu. Então, quer dizer, esses detalhes, o que o Roberto lembrou, são detalhes que levam o time a ser campeão. Então você pode treinar, professor, o que for. Desenho tático, esquema tático do adversário. Você tá, se não tiver no dia de você ganhar, não tem jeito. O Roberto foi jogador, jogou profissional, sabe como é que é. Se você tiver naquele dia inspirado, seu centroavante caneleiro vai chutar a bola errada, vai fazer o gol no goleiro. O atacante adversário, que é o melhor dele, vai dar uma cotovelada, vai ser expulso, vai desequilibrar o time. Então, tudo é detalhe. Então a gente tem que se apegar nisso. E a gente tem um treinador competente. E temos jogadores competentes também, como o Roberto falou aqui. Nós não tivemos tempo de treinar. O Ancelotti não teve tempo. Ele pôde organizar esse time agora para essa competição. Eu acredito que quando ele acertou com o Brasil, ele falou: o que vocês querem com a CBF? O que vocês querem? A gente quer a classificação para a Copa. Então tá bom. O Brasil ganhou alguém de goleada nas eliminatórias? Não lembro. Não ganhou ninguém. Foi 2-0, 1-0. Muito apertado. Tudo apertadinho, classificou. E agora, o que vocês querem? Vamos tentar chegar à final.
é o que ele vai fazer, tentar levar o Brasil à final. Então a torcida não fica esperando goleada do Brasil contra o Marrocos. Jogou é uma boa bonito. seleção. É uma seleção perigosíssima, a seleção de Marrocos. Então vai achar que vai ganhar do Marrocos de goleada, vai ganhar da Escócia de goleada. Não vai. Copa do Mundo, ele vai juntar, ele vai levar o time aonde ele puder levar. Aí daqui a 4 anos que ele renovou o contrato, a CBF fez certo. Ser renovado o contrato do Ancelotti, que precisa de longevidade, ele deve ter falado isso, ó. Eu quero tempo para trabalhar. Aí vocês me cobram lá na frente. Ciclo todo, né? Exatamente. Aí eu já acredito. A próxima Copa, eu já acredito. Essa, professor, a gente Pode, assim, torcer para que o Brasil chegue. E ele vai tentar levar o Brasil até lá, até a decisão, a semifinal. Mas não espere o Brasil chegar até lá, não, porque o tempo foi muito curto. Tem seleções, como o Roberto falou, que estão muito à nossa frente, né? em preparação, e a gente está muito atrás, porque perdeu muito tempo nessa troca de treinadores, isso foi prejudicando, né, o ciclo do Brasil. Então, acreditar que realmente o Ancelotti e esses jogadores possam acreditar no trabalho. Acho que vem aí também a questão do treinador. Se o treinador estiver focado com o jogador, estiver junto com o jogador, Se tiver todo mundo no mesmo sentido, a coisa anda, porque tudo é confiar no professor. Eu confiava em você como você falava, eu confiava. Eu acreditava no que você falava. Isso vem muito do interior da pessoa. Quem está lá vai me passar confiança. Pode ver quando o cara erra. O Marquinhos errou, né? No jogo passado aí no amistoso, né? O cara vai, xinga, deixa o cara pra baixo. Ele só ficou injuriado, mas deve ter chamado ontem a atenção, então os vestiários devem ter falado. Então isso vem muito também do treinador e vem também muito do que o jogador, lá dentro das 4 linhas, confia no que o professor está fazendo do outro lado. A gente tá aqui com um jogador que já teve muita pressão, você, Jota, jornalista. Essa pressão que vem de fora, chega no vestiário, chega, assim, a torcida, o cara falando, pô, não joga nada, ou fica pedindo um jogador. Chega, a influência externa chega no vestiário? Chega. No meu tempo chegava menos, né? Hoje, com certeza, chega mais. Nas mídias, né? Nas mídias sociais. Então chega muito mais. No meu tempo, assim... O jogador fica mais pra baixo. Não lembrar de xingar, não, agora não. Difícil. Agora no Instagram. Já teve jogos, por exemplo, jogos engraçados na minha carreira, né? Por favor, pode falar. O estádio cheio, tinha um jogo lá em Portugal, eu estava no Vitória de Guimarães, a gente foi jogar contra o Leiria, um outro clube assim, de meio da tabela, o Vitória de Guimarães já briga ali pelas competições europeias, né? Pô, eu estava muito mal no jogo. Batia na canela. Só de canela. Eu fazia bem, eu era um número 9, né? Então fazia muito bem a parede, ele segurar a bola para quem vinha de trás e tal. Os caras vinham tabelar comigo só de canela e a torcida. Eles estavam fazendo a bola em mim ainda, a bola nem chegou a mim, já estava me xingando, já estava me vaiando. Cara, e eu assim, caraca, hoje tá muito mal, concentra, Roberto, foca. Só que é muito difícil, você tá falando, é muito complicado, as pessoas vaiando, xingando, aí vai mãe, vai tudo. E eu preocupado, cara, último minuto, bate e rebate na área, aquela bolinha que sobra só assim, é só empurrar ela pra dentro. Aí, meu irmão, eu já faço aquele golzinho, a torcida já esquece tudo. Eu já tiro a camisa, jogo ela no chão, faz as pazes. Então, assim, eu acho. A pressão ela chega, mas o jogador ele é preparado psicologicamente. Ele, com o tempo ele acostuma com essa pressão e aprende a lidar com isso. Sim. Mas ela chega através das vaias, chega através do olhar, quando você sai na rua. Chega através das mídias sociais. Sim, hoje não tem pior, como, hoje tá muito tá pior. complicado. Hoje as pessoas querem falar algo com você, elas vão na tua mídia social, mandam uma mensagem e chega a mensagem. O cara sai pro vestiário no intervalo, tá com o telefone ali, sabe o que a galera tá falando. Eu vi uma entrevista do Hendrick há pouco tempo agora, falando, ele falou que melhorou muito depois que ele deixou de ver. Isso, o Cristiano Ronaldo falou que não tem. Eu não mexo com isso. Eu não vejo. Deve ter pessoas que veem. Então o Hendrick, eu achei interessante. Ele falou, olha, a minha cabeça melhorou muito depois que eu parei de ver a questão das mídias sociais. Tá? Agora eu te faço a pergunta. Quem era o seu treinador no Vitória de Guimarães? Tive vários, né? Mas o treinador que me marcou... Você estava mal. Você estava Manuel Cajuda. Pois é, ele te tirou do jogo? Não me tirou. Confiou em você. Então vem essa questão, viu, professor? O treinador sabe o momento do jogador. Ele sabe, ele confia no jogador. E o jogador também confia que o treinador vai confiar nele até o final.
Porque ele sabe que ele tem capacidade. Pode estar no dia ruim, nem todo mundo está no dia ruim. Hoje eu vou para o trabalho, posso estar no dia ruim, em casa posso estar no dia ruim. Ou em casa eu estou ruim, vou para o meu jogo de futebol, isso interfere. Então, sua vida pessoal acaba interferindo também, né, no seu dia a dia, no campo. Então, confiou nele, mesmo a torcida pegando no pé, não tirou. E você fez o gol quantos minutos? No finalzinho, não me recordo assim, mas bem no finalzinho do segundo tempo, já o jogo acabando. Então, você tinha todo motivo, o professor falava, sai. Que é isso? Então vem a questão da confiança, professor, porque o cara fala, eu vou errar aqui, mas o treinador do lado, Abel Braga do seu time, Abel é muito assim. É muito assim. Não adianta, a torcida pode xingar, pode vaiar, pode falar o que quiser. Ele vai com o jogador, e quando vai o jogador, aí que ele mantém mesmo o jogador. Porque ele sabe que se ele tirar, ele vai perder o jogador. Ou colocou o Gabiru lá no Mondinho. É verdade. Isso, então ele confia, ele bate nas costas e o jogador... Confia no professor também. Seu pai foi, que Deus o tenha, né? Zé Coco era assim, eles falam bem assim, não, confia em você. Seu Maninho. Zé Coco é o pai de Fabiano. O Maninho, cara, Maninho era assim. Os caras confiam, né? O Zé Coco é um cara que confiava na gente. Falava, né? Bravo, mas falava, mas confiava. Eu só vou tirar quando eu achar que tem que tirar. A torcida gritava. Então tem que ser assim, eu acho que é a confiança do jogador com o treinador. Do treinador também, naquele que está no dia a dia com ele. A imprensa pode criticar, professor. Quem está no dia a dia é o treinador, é o jogador. Então ele sabe a capacidade de cada um. A imprensa tem a mania muito de criticar o jogador, de crucificar o jogador. Né? Mas no dia a dia, quem está lá no dia a dia sabe, né? É o treinador, ele sabe a capacidade de cada um. O jogador de repente está num dia ruim, mas numa jogada ele pode fazer toda a diferença num jogo de futebol. A gente falando aqui de treinador e a gente pensando a sua experiência, né, Roberto, em Portugal. E a gente vê agora uma onda de treinadores portugueses que estão dando certo, que estão mudando a cara do futebol. Um treinador estrangeiro na seleção. Vocês têm mudado vocês têm percebido uma mudança da forma do Brasil, dos times brasileiros jogar com essa invasão no bom sentido, né, de treinadores de outros países, principalmente de Portugal, aqui no Brasil? É porque hoje, né, professor, como globalizou muito o futebol, e os nossos jogadores estão todos na Europa, jogadores e os treinadores vindo para cá trazem a mentalidade europeia. Então acho que é importante. Pode ver o Palmeiras hoje. O Palmeiras, o Abel está lá há quanto tempo? Uns 7 anos que ele está no Palmeiras, ganhando tudo que tem que ganhar com o Palmeiras, e sempre montando times bons, né? E é o cara que conserta. Aí pegou o Jardim, né? Que está lá no Flamengo. Fez um bom trabalho no Cruzeiro, tanto que ele saiu, depois do Cruzeiro despencou morro abaixo. E agora trouxeram outro treinador português, está acertando o time também. Então, o Leonardo Jardim está consertando o Flamengo. O Flamengo hoje é um time que hoje é difícil de ganhar do Flamengo, porque o time, além de ser bom, tem que ter um treinador bom também para organizar. Então, acho que a nossa mentalidade está mudando um pouco em relação a isso, do nosso jogador também. Então, acho que esse intercâmbio é importante, porque acho que tem que ter intercâmbio mesmo. Tem treinadores argentinos aí. A gente tem um treinador muito bom do Fluminense também, que às vezes é incompreendido, mas o cara tem um estilo de trabalho dele, né? Então acho que é isso, acho que esse intercâmbio é bom até para crescimento do nosso futebol aqui, para mudar um pouco da mentalidade, porque o nosso jogador, a gente ainda está naquela do futebol romântico ainda, o jogador tem que pegar a bola e resolver sozinho. E hoje não, isso mudou, o futebol hoje mudou. Eu tenho certeza na sua escola hoje você deve estar outra dinâmica que você dá aos jogadores. Com certeza. Porque mudou, tudo mudou. Então, como tem essa globalização, se o jogador daqui do Brasil não tiver com essa mentalidade, a gente vai ter problemas nas Copas, né? A questão dos treinadores, na minha opinião, assim, eu posso falar com propriedade, né? Os treinadores portugueses, eles são muito estudiosos, muito mesmo. Eles vão nos pequenos detalhes, se especializam, se capacitam. Treinadores também, muito. Então eles, assim, se você reparar, né, não só no Brasil, né, se você vê no mundo inteiro, os treinadores portugueses acabam que estão dominando praticamente a questão dos clubes, né? Você vê eles na Arábia, Japão, na Ásia, na né, Europa inteira, América do Sul. Então eles têm realmente dominado porque são estudiosos. Assim, aí existe aquela grande polêmica que existe hoje no Brasil, dos treinadores da velha guarda, né? Que também são bons e é preciso valorizar, né? Eles perderam espaço. Exatamente, só que assim, talvez deixaram de se capacitar. E agora, com a entrada desses treinadores, eu acho que eles começaram também vamos abrir os olhos aqui, porque também precisamos evoluir, né?
E realmente agora começou, você viu o Rogério Ceni hoje. Felipe Luiz, Rogério Ceni, treinadores da nova geração. Olha, os caras estudiosos. A galera da nova geração aí já começa a estudar, começa a se capacitar, vão fazer cursos fora, né? Aqueles cursos que são obrigatórios de CBF, FIFA, eles começam a fazer e tal. Então, isso aí vai. Os caras se preparam. Acaba que o futebol brasileiro vai crescer com isso. A questão dos jogadores. Antigamente, o futebol, ele tinha uma outra. Quando eu comecei, né? Vou botar aí quando eu me profissionalizei com 18 anos, por exemplo, o futebol era muito técnico, né? Quem tinha qualidade técnica, ele se sobressaía, né? Dentro do esporte. Mas, hoje em dia, se você for reparar e você for colocar um jogador que é craque, tecnicamente, ao lado daquele jogador que é mediano, porém muito competitivo, muito agressivo, forte fisicamente, esse jogador aqui hoje... Disciplinado. Esse jogador aqui hoje... Eles preferem esse jogador disciplinado, com menos qualidade técnica, mas com mais atitude, mais intensidade. Então o futebol hoje virou muito isso, entendeu? Talvez por isso até que caímos assim, o nível técnico nosso. Porque a mentalidade da formação hoje, se você for ver, se você for acompanhar os grandes clubes do futebol brasileiro, você vai ver jogadores do meu tamanho, de 1,90 m com 15 anos, que te dão um resultado imediato agora. Mas que quando lá na frente, quando equilibrar a questão da força, né, quando forem todos adultos e a força equilibrar, não vai conseguir te entregar aquilo que te entregava na formação. E eu acho que o futebol brasileiro começou a abrir os olhos sobre isso. Né? A gente vê muitos podcasts, eu acompanho muito. O Alex, por exemplo, jogando Palmeiras, ele fala muito sobre isso. A gente está excluindo aqueles jogadores que são pequenos, mas que são craques. Para colocar aqueles que são muito grandes, que te dão um resultado imediato, mas isso por culpa dos clubes também. Por quê? O treinador é um funcionário. Ele tem família, ele tem família, ele tem filhos e precisa sustentar essa família. Então, assim, ele precisa colocar aquilo que dá um resultado imediato para ele. Sim. Porque se ele perder, o clube é o primeiro a mandar ele embora. Então é preciso ter uma reformulação aí. Eu acho que o futebol brasileiro começou a abrir os olhos para isso. Começamos a voltar aquilo que o J. Nunes falou lá no início da entrevista, que aquele futebol de rua, né? Aquela coisa que os meninos, a gente botava dois chinelos no chão, vamos bater uma bola aqui, volta para casa sem a tampa do dedo, todo ralado porque caiu, corta o pé no vidro. Que tava, antigamente tinha aqueles lotes, né, que faziam. Hoje em dia, se entrar no lote de alguém, já tá bravo, o dono não deixa. Então, mas o Brasil começou a voltar essa mentalidade de futebol arte, né? Futebol de qualidade técnica, né? Porque até então... Da sua experiência em Portugal, o que você conseguiu trazer hoje como treinador desses meninos, assim, o que dali à frente pode surgir um, outro, que vai se profissionalizar? Cara, eu acho que assim, o futebol tático dos portugueses, eles valorizam muito a questão tática, a organização dentro do campo, guardar as posições. Então, os treinadores portugueses, eles gostam eles começam outra coisa. O treinador europeu, de uma forma geral, a metodologia deles é primeiro eu defendo. Depois que você falava, né, já? Exatamente. Primeiro eu defendo, né? Sair com a bola com qualidade atrás. Exatamente. Então eles organizam a questão defensiva, igual o J. Nunes falou a questão do Ancelotti, né, que organizou ali a questão do Brasil. Hoje sofre poucos gols e eles gostam muito disso. Eles começam o jogo de trás. Então eles organizam a questão defensiva para depois ir passando para a situação ofensiva. Isso eu aprendi. Né? Hoje eu trabalho na escolinha lá do Fabiano L, né, um projeto maravilhoso do meu grande amigo, mandar um abraço aqui para ele. Que me deu a oportunidade de poder estar trabalhando com ele. E foi campeão com o meu Inter. Exatamente, um grande ídolo, né? O nosso ídolo aqui da cidade, né? O cara que mais chegou longe, grande amigo. Já vestiu a camisa da seleção também. Fabiano tem uma carreira sensacional, carreira fantástica, tricampeão da Libertadores, campeão mundial, enfim. Jogou em grandes clubes aqui do futebol brasileiro e na Europa também. E é um cara maravilhoso, super simples. Humilde demais da conta. Muito bacana. E nessa escolinha, né, eu trabalho de forma assim,
Eu trabalho muito a questão técnica das crianças, mas eu também trabalho muito a questão da organização, né? Para eles chegarem ali naquele processo dos 14, 15 anos, que é onde você vai ver se realmente você tem potencial para... se vai vingar, né? No ditado popular, ou não vai. Então eu gosto de fazer essas coisas. Eu podia muito bem chegar ali na escolinha e soltar uma bola para as crianças, vamos lá, bate a bola aí. Eles iam ficar todos felizes, né? Porque o negócio deles é jogar bola, brincar. Mas existem aqueles que realmente têm o intuito de chegar a ser jogador, entendeu? Então é trabalho, questão técnica, tática, organização. Eu gosto de fazer isso com eles. E acaba que dá resultados, né? Já ganhamos alguns títulos aqui com a L04, né? A escolinha lá do Fabiano. Chegamos a uma final de Copa Gazetinha aqui dentro do estado. Legal. É o campeonato mais conhecido, né? Já revelou jogadores? Já revelou jogadores. Fabiano, hoje temos o Nicolas, né? Que é um atleta sub-15, que era sub-15 aqui, hoje está no Vasco da Gama. Né? Temos o Ítalo, que está no Juventude, né? Que o Fabiano também colocou. Nós temos o Ninão, que já esteve lá, o goleiro do Vasco, esteve no Vasco também. O Marins já esteve no Vasco. Importante que lá vocês, né, Roberto, estão lapidando e também já fazendo intercâmbio com esses meninos. Exatamente. Pegando experiência, né? Isso, já temos o filho do vereador, do Jonathan, um grande amigo também. Tá no Curitiba. Treinava lateral. Lateral, o grande Jonathan. Um abraço pro Jonathan. É o Maravilha. E o filho dele tá no Curitiba, né? Tá no Curitiba, exatamente, tá no Curitiba e treinava ali comigo, era um jogador que treinava com a gente. Enfim, o Fabiano a escolinha vem revelando grandes jogadores. O Fabiano tem muitos contatos também, foi jogador muitos anos e a gente começa a encaixar esses garotos para poder ajudá-los, né, a realizar esse sonho. Nos últimos tempos, professor, acho que a história do campinho de terra batida, era ali que a gente fabricava o jogador, né, que saía ali da comunidade mais pobre e tal. E a gente não tinha escolinha, né? Hoje tem, né? Então hoje o olheiro pode ver um menino com talento e levar para a escolinha e lapidar o que esse garoto pode de repente proporcionar lá na frente. E vários desses garotos, o Hendrick que está na seleção, começou também no terreno de terra batida, né? O Bruno Henrique. Então os jogadores vêm muito do terrão, né? E do terrão que você vê que realmente o jogador tem talento. Eu mesmo, eu jogava futebol de rua, né? E depois que eu fui botar uma chuteira no pé, Roberto, foi difícil me adaptar com aquele negócio, hein? Jogar descalço era maravilha, para adaptar com a chuteira foi complicado. Mas depois você pega, né, o jeito e por aí vai. Mas aí vem o professor também para lapidar. Então, e ainda bem que tem as escolinhas, né? Hoje tem muitas escolinhas espalhadas por aí que pode, de repente, pegar o talento desse garoto do terrão e tirar dele parte tática, desenho técnico. Então, tudo isso acho que é importante para o crescimento profissional desse atleta. Se vai vencer ou não, acho que vem o trabalho do professor também. É importante que vocês pregam isso, é lapidar o cidadão para a sociedade. E aí, se vier o atleta, valeu a pena tudo que você fez por esse menino. Então, acho que é esse o trabalho bacana e a gente espera que possa ser assim adiante. Eu esqueci de falar também de um atleta, esqueci dele, muito bom jogador, se chama Webert, né? Webert Richard. Ele era atleta nosso, está no Fluminense, muito bom jogador. Esse garoto... eu acompanhei ele, que eu acompanhei ele. Linhares foi nosso jogador no Sub-15, Sub-17 ali. Então no Sub-20 ele tá, né? No Sub-17. Tá no Sub-20 do Fluminense. Eu vi, o Herbert Richard. Ele fez... Já viu aquela versão brasileira? O Herbert Richard. Aí a galera fica zoando. E ele fez um campeonato comigo do Sub-15, não, Sub-17. Na época, nós fomos para a final do Campeonato Capixaba, né? Eu fui com as duas categorias, Sub-15 e Sub-17. Ele fez um grande campeonato, sai do Linhares, vai para um clube de empresários ali, o Arte Sul, do Rio de Janeiro. Né? Faz a parceria, né, com o Fabiano, com o Linhares, né? O Fabiano e com o Nanico, são os donos ali, o Adalto Meneguzzi, né, que é o do proprietário, o Fabiano e o Nanico são os coordenam lá. São os presidentes, praticamente, do clube ali. E ele vai para o Arte Sul faz um contrato com o Fluminense já por contrato profissional. Esse garoto vai dar o que falar. Não, eu acompanhei. Isso vai ficar aqui gravado, né? Vai. Muito bom jogador. Pé esquerdo espetacular, um garoto com habilidoso, veloz. Eu vi esse menino, eu vi muito potencial. Eu fico lá na empresa lá, né? Aí eu fico lá no canal do YouTube, lá vendo os jogos Fluminense à base, né? De vez em quando transmite lá. Eu vi. Realmente. Muito bom jogador. Muito bom jogador. Se Deus quiser, a gente tem que torcer muito para ele, para ser o próximo atleta nosso aí de Linhares, levar nossa cidade. Como é esse processo, vamos assim dizer?
entre o clube mais do interior, esse hoje com os clubes de empresários, como é que é esse processo de transição? Porque antes, menino, fazia lá uma grande peneira, aqueles que se destacavam iam lá para as categorias de base. Hoje, como é que funciona isso? Como é que esse... também, funciona assim também. Saindo da escolinha, aí você não tem como prender o jogador, né? O jogador que sai com 12, 13 anos, que participa de uma escolinha, de qualquer escolinha de Linhares ou de qualquer outra cidade, ele sai para algum clube, ele sai custo zero, não tem... Não tem como você segurar o garoto. Não tem contrato com ele, né? No caso ali do Linhares, aí já é diferente. O Linhares é um clube, né? Então o garoto joga um campeonato sub-15 pelo Linhares, sub-17 pelo Linhares, se destaca e um clube de fora, né? Um clube maior, quer esse atleta. Né? Aí faz-se uma parceria, né? Em percentual. Isso aí o Fabiano vai poder, falar melhor sobre isso. Né? Aí faz essa como formador, né? No caso, como formador, caso esse garoto vingue lá, ele tem uma porcentagem em cima da negociação futura, né? Futura, exatamente. Então, toda vez que o garoto for negociado, o formador também leva a parte dele. Eu não sei como é que é a cláusula, acho se é 5% ou 10%. Eu não sei como é que funciona isso. Acho que é 10%. Percentual, é percentual. O clube, eles decidem entre eles. Mas, porque o Linhares, por exemplo, é um clube, né? Agora, se for escolinha, seu filho joga na escolinha, da L04 tem 12 aninhos, o Vasco quer levar, o Flamengo quer levar, pode levar, o garoto não tem como ser. Custo nenhum, né? Exatamente. Infelizmente. A gente estava conversando sobre as transformações, tanto no campo, dos técnicos, das categorias de base, mas isso também acontece agora no jornalismo, né? A gente tinha uma imprensa que era mais isenta, imparcial, e hoje a gente tem o jornalismo identificado. Hoje a gente tem o quê? Mais análise ou mais torcida nesse jornalismo diferenciado? O que você avalia já? Entre os dois, né? Eu acho que é mais torcida. Antigamente, quando a gente fazia a narração de jogo, você não podia nem falar o nome do time que você torcia, né? Que tinha que ser independente. Hoje não, o cara fala que o time que ele torce mesmo. Eu não nego pra ninguém, nunca neguei também, né? Eu acho que é isso também. E você tem que ser imparcial também no que você faz no seu trabalho também, né? Então, essa questão, você acaba deixando o ouvinte ou aquele cara que te acompanha, aquela pessoa que te acompanha no rádio, você passa essa credibilidade para ele. Pô, ele torce pro time e tal, mas ele não deixa de falar do time quando ele tem qualidades, o adversário tem qualidades. Então, eu, de vez em quando, também tem que meter o malho do Fluminense que tá mal, mas aí do adversário tem que exaltar também. Então, você tem que deixar de lado a sua parte clubística e fazer um comentário mais voltado para aquela área técnica mesmo. Então, hoje é mais tranquilo ver o Casimiro, tem um podcast dele que hoje é o mais bombado, né? Na Cazé TV hoje. É torcedor do Vasco, e por aí vai. O Luizinho é torcedor do Fluminense, eu acompanho muito a Cazé. Né? Então, os caras que realmente torcem, mas na hora de fazer o comentário, fazer uma crítica, é dentro do que está ali, que ele está observando. Acho que tem que ser assim. Sim. Tem que ter essa isenção. Você tem seu clube de coração, mas você não pode deixar se interferir na sua análise técnica do que você está fazendo ali. É como um médico, né? Então, tem que ser assim. Como que vocês avaliam hoje o cenário do amador em Linhares? A gente tem várias categorias de idade, a gente tem primeira, segunda, terceira divisão, o torneio 1º de maio, a Taça Verão. É muito campeonato, talvez precisasse organizar de uma forma diferente para que alguns jogadores, alguns clubes amadores pudessem ter competições o ano inteiro. Como que vocês avaliam isso? Eu vou falar que uma coisa que é meio chata, né? Que a gente tinha aqui 2 estádios de futebol, o do América e o do Industrial. Hoje não temos nenhum estádio mais. A gente tem jogadores de ponta. O Roberto está aqui. O Fabiano, campeão mundial. Irã, Arildo Borges, Gurubi. Essa turma saiu daqui do amador. Essa turma não saiu do profissional. O Robertinho jogava amador aqui, né? Garotinho. Depois foi para a escolinha do Vasco. Foi isso, Roberto? Do Flamengo, né? Sim. E de lá foi lapidado. Mas ele tinha talento saído do amador. Copa Gazetinha. Então tinha muito isso. Hoje, infelizmente, nós não temos mais nenhum estádio. Nenhum clube de primeira divisão. Isso é muito ruim. Aí não falo só Linhares, não. Isso não é exclusividade. É o estado do Espírito Santo. A gente está, professor, na região sudeste. Região sudeste você tem quem? Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. São Paulo, vamos lá. São Paulo, tem Corinthians, tem Santos, tem Palmeiras. E por aí, e sem contar os times do interior de São Paulo. Aí vai para Minas Gerais, tem Cruzeiro, tem o Atlético,
tem o América Mineiro, e por aí, sem contar os outros times que estão lá. A gente está no Sudeste. É uma vergonha para nós aqui do Estado do Espírito Santo não ter um time na 3ª divisão. Na 3ª, professor. Porque a 4ª divisão é uma divisão que qualquer um pode entrar. O campeão aqui do Estado vai entrar na 4ª divisão. Então nós não temos mais nem um time na 1ª, nem na 2ª divisão, nem na 3ª divisão. Isso é muito ruim. A imagem do nosso futebol está muito arranhada nos últimos tempos e isso perde valor para o jogador daqui. O jogador daqui, você é de onde? Sou do Espírito Santo. Que time é o do Espírito Santo? Vai perdendo valor também. E quando você tiver um time de 1ª divisão, ou de 2ª, ou de 3ª divisão aqui no estado, pelo menos, eu não vou perder meu tempo de levar meu filho, garoto ainda de 12, 13 anos, é assim, Roberto, que essa idade sai? Ou com às vezes 10, né? Como o Fabelino sai daqui. Fabelino saiu daqui, um colega da gente, né? Bem jogador também, um bom jogador, moleque. Enzo. O Enzo jogava lá, ele arrebentava com os moleques, maior que a idade dele, ele arrebentava o moleque. O Fabelino teve que mudar de Linhares e ir para o Rio Grande do Sul, porque o filho dele foi pelo sonho do garoto, que está no Grêmio hoje, é seu rival. O garoto vai estourar, Enzo, guarda esse nome, tá? Menino é muito bom. Então tá lá, o Fábio teve que sair com a família daqui para morar no Rio Grande do Sul para poder, pelo sonho do garoto, pelo talento que o garoto tem, sabe? Então hoje, infelizmente, nós não temos mais um time nem na 1ª divisão aqui, nem na 2ª, nem na 3ª. Isso é ruim pra gente, pra nossa imagem. E isso vem, é culpa porque eu não tenho estádio, mas se tivesse um estádio, nós teríamos um time, pelo menos brigando aqui, na 2ª ou na 3ª divisão, na 1ª divisão do Campeonato Capixaba, dava motivação para os empresários poderem investir no time daqui, mas não temos um estádio, professor. Nosso estádio virou 2 hipermercados. Quem comprou, a gente não tem nada contra. E gerou emprego, sabe, para a cidade. Mas tirou uma coisa que era importante para nós, que é a nossa identidade futebolística. Hoje acabou a América, acabou a Industrial e toda a história foi apagada. Então, infelizmente, é isso. E o nosso amador hoje aqui era onde saíam os jogadores para poderem jogar, abastecer esses clubes. O América Industrial e depois o Linhares. A maioria dos jogadores que eu citei aqui saíram todos do amador, né, do futebol de terrão. E hoje, infelizmente, acabou porque aumentaram. Hoje tem muitos condomínios, onde era um campinho de terra batida, virou um condomínio né, residencial. Então, infelizmente, isso foi também tirando um pouco dessa forma de criar um jogador de futebol. Entendi. Então, infelizmente, isso foi afetado muito com o crescimento da cidade também. E como você avalia, Roberto, o cenário do amador hoje? Você acompanha? Como que você percebe, assim, ainda tem talentos? Ou esses jovens vão mais para muito entre aspas, uma profissionalização via escolinha? Como é que é o cenário do amador hoje na sua leitura? Então, o amador de criança, ele ainda existe muito potencial. Você vai nesses campeonatos, por exemplo, Copa Gazetinha e os outros campeonatos que são organizados por as pessoas que andam no futebol, existe muito talento ainda. A procura dentro do Espírito Santo, dos clubes grandes, ainda é muito grande, né? A questão do futebol amador, já adulto, o J. Nunes falou, e muito bem eu lembro, que o jogador saía do amador, do adulto, e ia direto para jogar o profissional, né? O Campeonato Capixaba, o Linhares, na época Industrial, América, né? O Desportivo e o Branco, exatamente. Então as pessoas saíam do amador direto para o futebol profissional, porque o nível do futebol amador antigamente era muito alto, tá bom. Hoje eu já vejo eles com muito mais dificuldade, né? Entendi. Muito mais dificuldade, a questão de... o Linhares ali, onde eu estou envolvido ali, né, o Fabiano, nós já tivemos essa experiência. Já colocamos alguns jogadores, tiramos do amador, que são considerados craques do amador, né, que fazem muita diferença no futebol amador, mas quando chegam no futebol profissional, existe muita dificuldade. Não técnica, né, igual a gente estava falando. Como o futebol mudou, nós já tivemos essa conversa aqui, questão muito tática, né, intensidade. O pessoal do futebol amador hoje vai para o futebol profissional e tem muita dificuldade. Uma diferença muito grande. Muito grande do profissional para o amador, entendeu? Devido a essa mudança que o futebol teve, né? Então, assim, hoje um amador adulto entrar no futebol profissional é muito, mas muito difícil. Entendi. Mesmo que seja no Campeonato Capixaba, considerado, né, entre aspas, o futebol menos competitivo, entendeu? Então... caiu muito a questão de rendimento do futebol amador. Eu tô falando a questão de organização, eu já não posso entrar muito porque não tem como eu não acompanho muito. Assim, vou nos jogos, né? Sim.
ali no Vasquinho, quando tem, é muito bacana ver. É legal, Adílio. É um ambiente muito gostoso. Contra a galera e fica vendo a rapaziada jogando. Isso é uma coisa bacana em Ares. É legal, assim, esse ambiente. É muito forte, né, essa cultura. É gostoso. Eu mesmo vou lá ver o jogo, mesmo que o nível técnico às vezes é muito fraquinho, mas eu gosto de ir lá participar, de ver a galera, os amigos e tal, é muito bacana. Então, de organização não posso falar muito, mas de qualidade caiu bastante. Pra você ter ideia, professor, a gente tinha os times de bairros aqui, né? Amador, né? Aqui tinha uma guerra, né? Uma rivalidade danada. Aí tinha o Vasquinho aqui do Interlagos, tinha o Botafoguinho do Interlagos. Aí tinha lá o BNH, tinha o Arsenal, tinha o Real Sociedade, né? Os times. Então tinha uns times muito bons. Eu, pra você ter ideia, eu jogava num time chamado Movelar, que era da fábrica Movelar lá, né? O Zimone era dono, me dava chuteiro, me dava a gelada. Ela jogava lá com os caras, né? Campo gramado, porque os campos aqui eram ruins. Hoje não, hoje é uns careca. Nossa senhora, o campo do BNH, onde tem igreja hoje da feirinha. Então era tudo careca, campo terra batida mesmo. Então eu tava no Movelar, jogando campo gramado. O cara me dava chuteiro, eu jogava lá. Aí Adelmo, Ivon de Adésio, que era técnico do time do Arsenal, que era o time do BNH, que era um dos melhores da cidade, o mais ganhou título amador que ele foi o Arsenal, e de onde saía a galera também para abastecer o Industrial América. Ele foi lá atrás de mim para me chamar para jogar, né? Porque ele viu que eu tinha potencial, falou, preciso de você lá, que você Eu falei, cara, eu vou jogar lá, vou ficar no banco, cara, que eu sou titular. Aqui no time que eu jogo, eu sou titular, eu sou o cara aqui. Eu vou lá ficar no banco. Não, a gente vai dar oportunidade. Porque no time tinha Arildo, tinha Delay, tinha só Guira, né? Só tinha fera. Só craque. Mas eu vou lá fazer o quê, cara? Eu vou ganhar. Pra você ver o nível que era a coisa do futebol amador. Aí você pegava o Mamão na época, o Santos, o Conceição. Então eram uns times muito fortes, com jogadores muito habilidosos. E olha no campo de terra batida, hein? Campo careca. Então, era assim, o nível era esse aqui. Então hoje, infelizmente, está tudo tão nivelado. Hoje qualquer jogador, se tiver um pouquinho de força física, professor, e um pouquinho só de parte tática, e um pouco de habilidade, ele hoje está jogando futebol. A gente vê nos clubes grandes hoje. Você olha e fala, bom, esse cara não tem condições de estar nesse time, mas está lá por quê? Ele entende o desenho tático, ele tem disciplina tática, tem muita força física, dá conta do jogo. Os caras têm um jogador Fluminense que o pessoal fala muito, que é o tal do Martinelli. É um baita de um volante. Mas eu acho o Martinelli tão comum como qualquer outro jogador da minha época. Porque é um cara que tem muita força física, um cara que sabe sair jogando, um volante sabe sair jogando de cabeça em pé. Então hoje, está muito parte física, técnica. Tanto é que o Vini Júnior é um cara que, quando saiu do Flamengo e foi para o Real Madrid, demorou a se adaptar. Ele foi para o Madrid B. Verdade. Depois se tornou jogador. Quem lapidou ele? Ancelotti. Foi. Que foi pegando ele, não é assim, se você pegar a bola aqui e levar sai lá no correndo, gol, driblar todo mundo. Ele tinha muita velocidade. No Flamengo era assim, perdia gol, não sabia fazer um gol, chutava tudo errado. Mas aí veio o treinador pegou esse cara e ele virou esse jogador que é hoje, não teve paciência, teve calma, paciência, e ele entendeu também que tinha que ouvir, que ele chegou lá, ele peitando todo mundo, eu sou o cara, e não era bem assim, né? Você imagina, então um garoto saiu da favela para um Flamengo da vida, que é um time grande. Saiu do Flamengo e foi para o Real Madrid, cabeça do garoto, né? Então lá ele teve todo esse processo. Hoje é um jogador disciplinado. É um jogador com muita habilidade, todo mundo diz que é um dos melhores do planeta. E aí, tudo vem aí a questão do professor também. Do trabalho que é feito ao longo prazo. Então acho que é isso aí. Você tocou num ponto muito interessante agora, né, Jota? E você deve vivenciar isso aí. O menino joga um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de técnica, acha que é uma estrela. Às vezes falta, né, um pouco dessa da família, de chamar, colocar o pé no chão, dar uma disciplina para poder progredir, ter ali talvez uma chance de despontar no futebol, né? Cara, assim, eu trabalho com isso, né? Assim, vou te falar aqui uma coisa, um grande... O que atrapalha muito a criança hoje, parece duro o que eu vou dizer, mas é um fato. O que atrapalha muito a criança hoje são os pais. São os pais. Às vezes, muitos pais, a gente até conversou isso aqui um pouco antes da entrevista, os pais, eles sobrecarregam as crianças, colocam na criança uma responsabilidade, né? Não são todos, claro. Sim. Mas a maioria, eles colocam em cima da criança uma responsabilidade que as crianças não estão preparadas para carregar. Criança, ele precisa brincar. Claro. Ele precisa, lógico, quando ele vai para um jogo, uma criança de 11, 12 anos vai para um jogo,
ele sabe que ele tem responsabilidades ali dentro do jogo, ele sabe o que tem que fazer, ele tem que fazer o que treina, ele já tem essa responsabilidade, ele não precisa de excesso dos pais, ele não precisa desse sobrepeso nas costas que é colocado pelos pais. Muitas das vezes, porque o pai realmente busca uma situação financeira, né, através da criança, outras vezes um pai que teve uma frustração, não conseguiu realizar um sonho e vê naquela criança a chance de realizar aquele sonho, ou enfim, são uma série de coisas que acontecem que atrapalham essa criança. Excesso de treinamento. A criança hoje ela treina 3 vezes na semana, uma criança de 13 anos. Já é muito bom. Ele vai lá, ele vai treinar a questão física, técnica, tática, o jogo, enfim. Treina ali 1 hora, 1h30 de treinamento. Ele não precisa de acesso. Aí o pai tira dali, leva para academia, leva para treino específico, leva para não sei o quê. E vai não sei o quê. Aí tem um treinamento técnico específico, não sei o quê. Quase um profissional com 10 anos de idade. Faz um treinamento de força, faz um treinamento de velocidade. Então eles colocam em cima da criança um peso, sem eles talvez até perceberem. Não é por maldade. Não é feito com o pai que é o mais mal do filho, né? Lógico que não. Mas eles sem saber colocam uma responsabilidade. Né? Exatamente, atrapalha essa criança, o processo. Não respeita o processo. A criança, no processo de aprendizado do futebol, até chegar na idade de onde vai ver se vinga, né, se não vinga, ela vai passar, vai ficar no banco, não vai ser convocado no jogo, não vai ser escalado para um jogo, vai perder gol, vai errar, vai sofrer um gol, o goleiro lá vai sofrer um frangaço, vai chorar. Faz tudo parte do processo para a criança chegar lá, mas o pai não. O pai, às vezes, quer atropelar esse processo. Você bota a criança no banco, tira dessa escolinha, aí põe na outra. Aí chega lá na outra, por um motivo ou outro, frustra também, bota na outra. E não sabe aprender com a frustração. Exatamente, eles não respeitam esse processo de aprendizado. Tudo faz parte. Eu também fiquei no banco, eu também não fui relacionado para o jogo. Eu já fui relacionado para o jogo quando já era profissional e fui cortado no vestiário. Pô, já levei esporro de treinador, de fazer coisas erradas e ficar de fora de jogos importantes. Já briguei em treino e fui expulso. Já fui mandado embora de clubes de formação, fui dispensado. Então eu respeitei o processo até conseguir chegar a ser um atleta. E os pais, às vezes, não respeitam esse processo. Às vezes a criança não quer nem sair daquela escolinha. Ela está feliz ali, mas o pai entende que ele tem que ser titular, tira dessa escolinha para pôr em outra. E quando você for ver, o garoto rodou em todas as escolinhas, não seguiu uma linha e perdeu-se no caminho. E às vezes um eventual potencial, se perdeu por decisões erradas do pai, que tem uma responsabilidade importante nesse momento, nesse processo. Sim. Você já viu muita gente se perder nesse caminho, Jota? Muitos colegas aí, nossa. Cara com potencial e por uma coisa, uma decisão errada na vida. Vem a questão familiar também, né? Eu quando era moleque, meu pai nem ia pros jogos me ver jogar, né? Falava, pô, vai não, pai. Vou não. Vão xingar você, vão xingar a sua mãe, eu não vou querer estar ouvindo isso não, vou ficar em casa aqui, depois eu vejo o resultado. Então acho que o Roberto falou, né? Os pais às vezes colocam aquela frustração de não fui jogador, mas meu filho vai ser, e isso aí acaba interferindo mesmo. Acho que o Roberto, aí vem a questão do professor, claro. Né? Os garotos vão lá para se divertir. Se sair um atleta, eu acho que é o mais importante, maravilha, valeu a pena. Se não, lapida o jogador, tendo disciplina, respeito à hierarquia dentro do clube, com os jogadores, com os colegas. Acho que é isso, você acaba lapidando o jogador, né? E se não for por esse caminho, fica meio complicado você trazer, botar essa carga de responsabilidade num garoto, né, numa criança, no momento que ele está vivendo de ser criança, né? Sim. Acho que a gente tem que separar muitas coisas para que isso não dê errado lá no futuro. Antes da gente de começar, a gente estava conversando um pouco, né, Roberto, sobre a sua caminhada. Tem alguma história muito inusitada, ou engraçada, ou triste, que você gostaria de contar, assim, que marcou a sua vida aí no futebol, pra gente conversar? O professor tem muitas histórias. O Jota falou aqui agora a mesma situação do pai, né, dele, não queria ir ver os jogos. Tem uma situação minha, que a minha mãe, né, eu estava no Vitória de Guimarães, né, e nós fomos fazer um jogo grande contra o Benfica, no estádio Dom Afonso Henriques, né, do Guimarães. E jogos grandes assim, não tem jeito. Uma torcida de 30, 40 mil pessoas, tem gente que te ama, mas tem gente que te odeia. Então não tem jeito.
E a minha mãe queria muito ver o jogo, né? Nunca tinha visto um jogo grande assim. E ela foi ver esse jogo, quando chega na arquibancada lá, e um momento outro do jogo, aquela xingação, né? Filha, não sei o quê, aquela coisa normal do futebol aí. E ela não aguentou muito ficar, não. Não aguentou ficar, pediu pro meu cunhado levar ela embora, porque tava uma pressão muito grande e ela não conseguiu, não. Tem várias, cara, são várias histórias. Tem uma que nós fomos também, nós fomos fazer um jogo da pré-eliminatória da Champions League. Pô, legal. Contra o time da Suíça, o Basileia. Aí fomos roubados. Eu fiz um gol. Eu tava no banco, puto pra caramba, chateado, porque eu era titular, né, da equipe. E o treinador me deixou no banco, questão tática ali, né, fora de casa, queria dar uma retrancada. Tirou o centroavante de eu puto pra caramba e tal, os caras fazem 1-0, a gente jogava com empate, classificava a gente, entrava na fase de grupo da Champions League, né. Era uma coisa histórica, assim, muito legal. E ele me coloca assim, faltando 20 minutos, aí o cruzamento do lado esquerdo, eu antecipo o goleiro assim, faço o gol de cabeça, saio todo feliz, bandeirinha. Nossa Senhora! Não tinha VAR naquela época? Bandeirinha levanta aqui, impedido, cara. Porra, impedido, eu olhando, aí depois foram vendo na televisão. Não dava, coisa de meio metro. Nossa, que agonia! Absurdo. Aí, beleza, aquela frustração no vestiário e tal. Fomos pro hotel, dormimos e vamos depois para o aeroporto, logo no outro dia, amanhã cedo, vamos para o aeroporto para poder ir para Portugal novamente. A gente entra numa sala VIP, né? Os jogadores ficavam, comissão técnica e alguns torcedores, daqueles que são ricos, né? Que ficam lá, né? Estavam todos ali. Cara, do nada, quem entra dentro dessa sala? O bandeirinha que... Nossa Senhora! O bandeirinha que deu o impedimento. Cara, que confusão, bicho. E eu queria pegar o cara. Uma confusão, os torcedores. Tinha um senhor, um velhinho, devia ser rico pra caramba. Ele tira do bolso assim, ó, um bolo de dinheiro assim, cara, e jogou na cara do cara. Caraca! Ele joga assim, aquele monte de dinheiro espalhado no chão, joga, é dinheiro que tu queres, é dinheiro que tu queres, toma aí o dinheiro, filho do não sei o quê e tal. E os jogadores, os colegas, porque tem colegas que jogavam comigo que estavam no clube desde criancinha, que são apaixonados, que são torcedores. Era um momento histórico. E essa história. A gente ia pra fase de grupos, jogar Barcelona, Real Madrid. Caramba. E esses jogadores, cara, que foram formados no clube, são apaixonados pelo Guimarães, né? Eles iam em cima do árbitro assim e tal, pediam grande segurança, dava 2.000 caras, gigante. Ele ficava por trás do segurança, assim, do fiscal de linha, né, o bandeirinho que tinha dado o impedimento. Ele ficava por trás e falava com o presidente ali, hein, posso dar porrada? Caraca, posso dar porrada? O presidente na época, não, pelo amor de Deus, se não sou pra esse cara aí, a gente nunca mais disputa a competição europeia, né? Os caras vão punir a gente e tal. Cara, mas foi uma confusão, assim, depois de tudo, aquela frustração na hora do jogo ali, mas depois que esfria a cabeça, então, eu acho uma história engraçada. É a barata pelo galinheiro, então. Porra, cara. A sensação é essa, barata pelo galinheiro. Que confusão. Do nada o cara aparece. Os 3 árbitros, né, o juiz e os dois bandeiras entram na sala assim, os caras repararam. É ele. Esse cara. Foi aquele monte de gente, o tio joga na cara dele aquele monte de nota. É uma loucura, foi muito engraçado. Mas são muitos. Você tem, Jota, alguma história engraçada da sua caminhada como jornalista, como amador, como que você possa compartilhar com a gente? Só na narração que a gente foi fazer, acho que em Vitória lá, cara, que a gente foi montar equipamento, é tudo por linha telefônica, né? Aí deu uma confusão danada que a gente entrou lá na sala, e era a sala reservada para outra equipe de transmissão. E deu uma confusão danada, né? E foi uma decisão, foi Linhares e Rio Branco, Linhares e Serra, eu acho. Acho que foi Linhares e Serra, lá no Kleber Andrade. E não tinha mais cabine. E na época era Telemar, né? Na época fazia a ligação das linhas telefônicas, né? E, rapaz, a Telemar tinha indicado aquela cabine pra gente. Eu achei que fosse lá, vi o nome, meu técnico foi lá, plugou os equipamentos e tal.
E aí entrou os caras de Castelo que vieram para transmitir, não tinha mais cabine, professor. Foi uma confusão. A gente veio dividir a cabine com o cara, que a Telemar conseguiu puxar outra linha e botou eu, e nós e os caras. Imagine a narração de cá, foi uma confusão. Ouvia numa rádio. O cara não deixar a gente se transmitir, não deixar. Aí eles pegaram, outra equipe tirou a etiqueta que era destinada à nossa cabine, tirou a etiqueta, aí os caras ficaram perdidos aí. Olha que foi um samba do crioulo doido, né? Sem contar que o meu repórter de campo também tava. O gol do adversário achava que era o gol do Linhares, uma confusão danada também, mas as coisas que acontecem nas transmissões esportivas, não tem jeito. Faz parte. Queria aqui agradecer a Robertinho, a J. Nunes, por esse papo que foi, olha, muito legal. E pra gente encerrar, Jota, gostaria de deixar aqui uma mensagem sobre o futebol, que você acha importante, que as pessoas precisam entender nesse momento de Copa, porque às vezes tem muito desentendimento, muita coisa assim, mas futebol, é isso aqui, é a alegria que você gostaria de deixar para a nossa audiência. Sim, professor, primeiro agradecer a Roberta aqui, é sempre um prazer estar com a Roberta, tem tempo que eu não lhe vejo. A gente mora na cidade e quase não encontra os amigos, né? Por causa do trabalho também, a gente sabe como é que é. Agradecer você também pela oportunidade. E você, torcedor que está aí, acredita no Brasil, nós somos brasileiros, né? A gente sempre tem fé nas coisas, né? Claro. Fé em Deus, fé na vida, é assim que tem que ser, e tomara que o Brasil consiga chegar. Vai ser difícil, complicado. Se o Brasil perder, eu não fico frustrado, meu amigo, faça como eu, para mim é meio a meio. Se ganhar, vou ficar feliz, se perder, minha vida vai seguir. E assim tem que ser na política, assim tem que ser na vida também. Perdeu, aceita, ganhou, faça festa, e a vida tem que seguir, com respeito, né? Com toda tranquilidade. Então, a gente torce para o Brasil que possa trazer esse hexa pra gente. Robertinho, por favor, querido. Bom, acho que o J. Nunes, ele falou praticamente tudo, né? Época de Copa, vamos torcer, vamos ser felizes, vamos apoiar com responsabilidade, zero violência pessoal, né? Eu sei que em época de Copa do Mundo existe aí a cervejinha a mais, né? Então vamos manter a calma, sem violência. Dirigir álcool, nada, desculpa estar falando sobre isso, mas mas é importante, né? Vamos ser felizes, vamos torcer e acreditar. Acho que vamos acreditar que o Brasil possa fazer uma grande Copa e tentar, né, trazer esse hexa pra gente, se Deus quiser. Foi um prazer, muito obrigado, professor. Capaz, fiquei muito feliz, o bate-papo foi muito legal. Muito legal. E espero voltar mais vezes. Com certeza. Podia ficar horas e horas aqui. Não, a gente vai embora. Obrigado de coração. Eu que agradeço. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre futebol, Copa, Linhares, passado, presente e futuro. Seguimos juntos, seguimos fortes. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.